Todos os anos, as baleias francas percorrem milhares de quilômetros desde a Antártica até o litoral brasileiro. E é na costa sul de Santa Catarina que elas encontram um dos principais berçários da espécie. Águas mais quentes e calmas garantem o ambiente ideal para o nascimento dos filhotes e para a amamentação. Nesse ano, os primeiros registros aconteceram antes do período habitual. A temporada esse ano começou mais cedo, né? Lá no início de maio a gente já veio tendo as primeiras avistagens, deu uma paradinha e ontem elas voltaram, né? Isso é normal, quer dizer, esse ano foi bastante antecipado, mas a gente tem visto uma certa antecipação ao longo dos últimos anos. A partir dos próximos dias, aí a gente já deve ter mais indivíduos chegando aqui na região. Daqui a pouco começa as fêmeas já ter os filhotes, porque nessa região é uma região reprodutiva, né, das baleias francas aqui no nosso litoral. Então a gente tem as fêmeas que chegam grávidas, especialmente para o nascimento dos filhotes. A partir do momento que os filhotes nascem, elas tendem a permanecer mais tempo na mesma enseada, circulando aqui pelas enseadas da região. E aí é quando a gente começa a avistar melhor elas, né, saber onde elas estão, saber, poder, inclusive, orientar os turistas, os visitantes que queiram vir para conhecer essas baleias. Com a chegada das baleias, também cresce o interesse de moradores e visitantes em acompanhar os animais de perto. E, para isso, alguns cuidados são fundamentais. Segundo os especialistas, a observação deve ser feita sem interferir no comportamento dos cetáceos e sem colocar os animais em risco. A nossa região ela é muito propícia para observação a partir de terra, porque o comportamento das baleias francas é se aproximar da costa, né? Eu costumo brincar que elas disputam onda com surfistas, porque elas permanecem logo após a arrebentação das ondas. Então, se a gente caminhar pela praia e olhar para o mar, tem muita chance de observar a baleia, se o mar estiver mais calminho, ou subindo em pontos específicos de pontos mais altos ao longo do nosso litoral. A gente tem aí diversas trilhas nos costões, promontórios rochosos, mirantes de observação, né? Aqui no nosso deck de observação, a gente tem, inclusive, uma luneta disponível para o público no nosso espaço de visitação aqui para observar mais pertinho as baleias aqui pelo litoral. Uma coisa que é interessante mencionar, que na região não se pode fazer o turismo embarcado com finalidade comercial, né, para observação de baleias, mas a gente sabe que existe uma certa navegação, então as pessoas prestarem atenção para manter a distância, né, a distância regulamentar pela portaria do IBAMA é de 100 metros de distância, então isso é importante a gente respeitar, para que esses animais continuem tendo aqui, enxergando aqui um litoral adequado para o nascimento dos seus filhotes, para desempenhar esse momento tão especial do seu ciclo de vida. Além dos mirantes naturais espalhados pelo litoral, quem quer conhecer mais sobre a espécie pode visitar o Profranca, em Itapirubá. O centro de visitação mantido pelo projeto Franca Austral reúne exposições interativas, esqueletos de animais marinhos, informações sobre a migração das baleias e visitas guiadas. O local tem também um ponto de observação privilegiado para acompanhar a passagem dos animais pela costa. E quem passa pelo espaço sai encantado com a experiência, assim como esse grupo, com pessoas que vieram de Joinville até Imbituba e aproveitaram para saber mais sobre as francas. A princípio eu desconhecia. Para mim foi uma surpresa maravilhosa poder adentrar esse ambiente e ver o fascínio de cada obra. E a gente teve a monitoria, então assim foi um mergulho, que eu desconhecia vários detalhes sobre a baleia. A temporada das baleias francas segue pelos próximos meses e deve movimentar o turismo em toda a região. Um espetáculo da natureza que, ano após ano, transforma o litoral sul catarinense em um dos principais destinos de observação do Brasil. A baleia franca ainda é considerada ameaçada de extinção, porque a população é pequena. A estimativa é que hoje exista talvez menos de 10% do que era a população que existia antes da caça. Lembrando que ela foi caçada, né, aqui no Brasil por cerca de 4 séculos, até quase a extinção, e começaram a retornar aqui para o litoral no início da década de 80, que foi quando começou o nosso trabalho aqui, para entender, né, tudo que a gente sabe até hoje sobre a espécie. Hoje a população está estimada em cerca de 800 baleias, aí vocês vão perguntar, mas tu tem mais de 1.200 catalogadas, né? Algumas dessas podem já terem morrido, mas tem uma estimativa populacional das baleias que frequentam regularmente nosso litoral.
E a estimativa, então, é de cerca de 800 baleias frequentam regularmente a nossa região. Tem baleias que vieram uma vez e nunca mais voltaram, porque podem estar também utilizando outras áreas aqui na costa do Atlântico, porque a gente tem também outras, Argentina e Uruguai, né? Principalmente a Argentina é a principal área de concentração reprodutiva da espécie por aqui. E a população vem crescendo a uma taxa de 4,8% ao ano, que é uma taxa muito boa para essa espécie. Então, a gente tem um trabalho longo ainda pela frente, né, para que essa espécie saia da lista de ameaça de extinção, mas se a gente for ver assim, há cerca de 10 anos atrás, a gente tinha menos indivíduos estimados da população, então a gente está numa curva de crescimento e a gente está batalhando aí para que isso continue.